Olá, irmãos, que a graça, a paz, a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue reinando em nossos corações. Eu me chamo Pastor Luciano Novaes Cardoso e quero em mais uma oportunidade compartilhar com você de uma porção da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Tiago, capítulo 4, nós leremos o versículo 7 ao 10. Tiago 4, do versículo 7 ao 10. O tema da nossa mensagem nesse dia é o caminho da espiritualidade cristã. O caminho da espiritualidade cristã. Diz assim o texto sagrado: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. O caminho da espiritualidade cristã. A espiritualidade cristã não é medida pelo seu sucesso financeiro, não é medida pela quantidade de congressos que você frequenta, não é medida pela quantidade de seguidores que você tem nas redes sociais ou pela quantidade de pessoas que curtem suas postagens, seus vídeos e que te seguem. A grande realidade é que o caminho da espiritualidade cristã é um caminho de muita renúncia, de muita negação do seu próprio desejo, de uma busca diária e constante aproximação com Deus. Quando o Evangelho de Jesus nos alcança, nós sentimos uma profunda necessidade de buscar a Deus diariamente. E esse exercício de fé, essa espiritualidade precisa ser exercida diariamente para que seja fortalecida, para que gradativamente ela faça parte da nossa rotina, da nossa agenda, de tal forma que a gente faça a oração, a leitura da palavra de Deus, o jejum, tudo isso parte da nossa agenda que com o tempo aquilo vai se tornando parte do nosso próprio eu. Aqui o apóstolo Tiago utiliza diversas receitas e práticas do Antigo Testamento para mostrar que a espiritualidade cristã é um caminho da simplicidade, é o caminho da renúncia, é o caminho da sede por Deus. Ele começa dizendo: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. Quem quer andar com Deus precisa obedecê-lo. A ideia de se sujeitar a Deus é se sujeitar ao seu senhorio, à sua soberania, é entender que a vontade dele deve reinar, imperar na sua vida. Esse é o nosso desafio diário. Senhor, seja feita a sua vontade na terra, assim como ela é feita no céu. Que a sua vontade seja feita na minha vida, assim como ela é feita no céu. Sujeitar-se a Deus e se colocar debaixo das potentes e poderosas mãos é um ato de obediência, é transferir a direção de nossas vidas para o nosso Deus. À medida que nos sujeitamos a Deus, vamos tendo capacidade de resistir às astutas ciladas do inimigo. Quanto mais próximos de Deus, mais distante do pecado, mais distante do diabo. A Bíblia não nos ensina a fugir do diabo. A Bíblia nos ensina a resistir, a dizer não às suas tentações, a dizer não às suas armadilhas, a permanecer firme no propósito de obedecer a Deus. Esse é um exercício diário, se sujeitar a Deus. Todas as vezes que eu digo não ao pecado, eu digo sim à obediência a Deus, eu estou me sujeitando. E o processo de santificação nada mais é do que isso, se sujeitar à vontade de Deus. Gradativamente a vontade de Deus vai sendo também a sua, e isso vai trazendo como efeito em sua vida uma vida de santificação, de aproximação com Deus. Sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Isso é lindo. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias capítulo 29. Quando damos um passo a Deus, Ele vem em nossa direção. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a você. Ele se chega a todos aqueles que o buscam de sincero coração, com inteireza de alma. Deus está de braços abertos para nos receber.
Basta que busquemos diariamente por meio da oração, por meio da leitura da palavra de Deus, por meio da meditação na sua palavra, nos seus ensinamentos, na comunhão com os nossos irmãos. Tudo isso são exercícios e práticas que precisamos ter. Chegai-vos a Deus. Você tem se preocupado com a sua proximidade com Deus? Tem buscado a Deus diariamente? Tem sentido fome e sede da sua presença? Tem sentido que você tem crescido na intimidade com Deus? Tem desenvolvido sua espiritualidade cristã? Ou isso para você tanto faz como tanto fez? Se é assim, você precisa rever seus conceitos. Vida cristã exige crescimento, maturidade. Deus não te fez para você ficar estagnado. Ele não te alcançou para você ser eternamente menino na fé. Por isso chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores. Vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Tudo isso é imagem de santificação no Antigo Testamento. Pureza de mãos, limpeza de coração, porque você vai se aproximar daquele que é santo. Não pode haver em seu coração mágoa, ressentimento, falta de perdão, amargura. Você precisa purificar o seu coração. Como purificará o seu coração? Guardando no seu coração a palavra de Deus. À medida que a palavra de Deus habita ricamente no seu coração, ela vai expulsando tudo que é ruim. Limpe suas mãos, sinal de santificação. Busque ver uma vida santa, porque você está se aproximando de Deus. Nós não podemos esquecer, sob hipótese nenhuma, que a espiritualidade cristã requer de nós arrependimento, contrição, confissão de pecados. Não é porque você foi alcançado pelo Evangelho de Jesus que você agora é impecável. Você não erra, não falha. Você continua sendo pecador, redimido, lavado e regenerado pelo sangue de Jesus, mas nós continuamos a falhar, a cair, a tropeçar. É por isso que não podemos abandonar o ato da confissão de pecados, o ato do arrependimento durante a oração, o ato do quebrantamento, da contrição espiritual. Por isso o verso 9 diz: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso sorriso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Não se esqueça de, no momento de oração, buscar também a contrição espiritual. Reconhecer que você errou porque você pecou por palavras, pensamentos e ações. Reconhecer que pecamos também por omissão, quando deixamos de ajudar o nosso próximo, quando deixamos de amar as pessoas que estão ao nosso redor, quando deixamos de pregar o Evangelho de Jesus, de levar as boas novas de salvação, quando deixamos de amar a nossa igreja, a nossa comunidade de fé, pecamos também por omissão. Por isso que não pode existir oração sem contrição, sem quebrantamento espiritual, sem confissão de pecados, sem arrependimento, sem conversão. Nós precisamos diariamente buscar a conversão de áreas de nossa vida que ainda estão sobre a aflição do pecado. Muitas vezes temos áreas, quartos escuros que precisam de conversão. Precisamos mudar de direção também. Vida espiritual deve ser uma preocupação nossa. O caminho da espiritualidade cristã é o caminho do examine a si mesmo diariamente. Não espere a ceia para examinar a si mesmo. Examine a si mesmo diariamente. Busque a Deus por meio da oração. Leia a palavra de Deus. Busque a contrição espiritual por meio do jejum. Busque a Deus em todo momento e a todo dia. Esteja com o coração ligado no trono da graça de Deus. Que Deus te abençoe nesse dia, que te dê crescimento espiritual, que fortaleça a sua fé em nome de Jesus.